vulvovaginites, na verdade, a gente está falando sobre alterações da microbiota vaginal, que é uma das principais queixas das pacientes nas unidades básicas de saúde. A primeira delas, que é a mais comum, se chama vaginose bacteriana. Ela é causada por uma bactéria anaeróbia chamada Gardnerella vaginalis. Lembra que a Gardnerella, ela é uma bactéria que existe naturalmente na vagina. Só que ela deve existir em aproximadamente 1% da microbiota vaginal normal. Naquelas situações que o pH da vagina fica alterado, vocês vão lembrar que o pH da vagina normal, ele deve ser ácido, né? Deve ser abaixo de 4,5. Isso é o natural. Quando a gente tem aí um pH que fica mais alcalino do que o normal, acima de 4,5, geralmente são aquelas mulheres que têm relação sexual com ejaculação intravaginal frequente, lembrando que o sêmen ele é alcalino e ele alcaliniza a vagina. Então, prática sexual frequente, sem preservativo, que a vagina fica em contato com o sêmen mais vezes. Aquelas mulheres que usam ducha vaginal, né? Aquelas pacientes que têm mania de limpeza e fazem aquelas duchas, bota a mangueirinha do chuveiro ali e aí alcaliniza a vagina. Também quem usa aqueles sabonetes íntimos, perfumados, isso tudo pode alcalinizar a vagina e isso faz com que aquela microbiota, que deveria ser de 1% de Gardnerella, vai ficar com cerca de 20% de Gardnerella, 30%, 50%. E como ela é uma bactéria anaeróbia, ela vai acabar, então, produzindo aí o seu metabolismo e gera uma vulvovaginite. Então, é um distúrbio, é um desequilíbrio da microbiota vaginal normal causado por uma superproliferação de Gardnerella vaginalis. Gente, vai dar o quê? Um corrimento homogêneo, cinza. Não esquece, olha ali a imagem que vocês estão vendo, ó. É um corrimento homogêneo, cinza, acinzentado. Isso aqui, gente, é uma dica para responder questão de prova. Sempre que eles colocarem que é cinza, você vai pensar em Gardnerella. E, Jader, como é que eu posso memorizar isso? Lembra assim, ó, cinza, como é que é cinza em espanhol mesmo? Gris, né? Então, assim, ó, gris começa com G. Então, você vai lembrar que cinza, gris, G de Gardnerella, certo? É GG. É cinza. Sempre que for cinza, pensa em G, né? Em gris, ou gray em inglês, né? Que também é cinza. É só lembrar dos 50 tons que você não esquece mais. Então, assim, o G, né? Gris, G de Gardnerella. Ele vai ser cinza, vai ser homogêneo, e como é uma bactéria anaeróbia que produz putrescina, cadaverina, vai ter cheiro ruim, vai ser fétido, né? Então, as pacientes dizem que é um odor típico de peixe, né? Elas chegam dizendo, doutora, o corrimento, ele é cinza e ele tem cheiro de peixe. Ou se a gente quiser ser fino, né? Que nem os livros internacionais, a gente pode dizer assim, odor característico de pescado. Olha que bonito, né? Olha que fino que fica, né? Mas não é assim que as pacientes dizem para nós, não. Elas vão chegar e vão dizer, doutora, é um corrimento com cheiro de peixe podre, né? Porque realmente é anaeróbio, né? E o anaeróbio, ele dá esse mau odor. E tem um teste que a gente pode fazer no consultório que se chama teste de Wi-Fi, ou teste das aminas. O que é isso? É um teste que você pega uma amostra do corrimento, pinga uma gota do KOH, né, do hidróxido de potássio, e ele vai volatilizar as aminas. Isso vai fazer com que o cheiro fique muito mais é, a gente consegue sentir muito mais pronunciado, né? Fica o odor fétido. Então, é um teste que a gente pode fazer, certo? Então, essa é a característica da vaginose bacteriana. Se você for olhar a lâmina, eu fiz aqui, trouxe uma imagem que fica bem bacana para vocês entenderem. Vejam assim, ó, na parte de baixo desse traço preto, a gente vê umas células normais, né? A gente enxerga ali a membrana da célula, o núcleo da célula, e na parte de cima, a gente vê uma célula com vaginose bacteriana. Vejam que é como se alguém tivesse jogado uma areia na lâmina. Olha só, parece que ela está toda granulada, assim, toda salpicada, como se alguém tivesse jogado uma areia nela, e a gente não identifica bem os limites das membranas plasmáticas. Isso aqui, gente, tem que saber para a prova do Revalida. Isso aqui você olha no microscópio, a secreção vaginal da paciente, e você vai dizer que são as clucells. Tem que saber esse termo, clucells.
clue cells são aquelas células que eu vejo na lâmina, que eu identifico na lâmina de uma paciente que tem vaginose bacteriana. E também é interessante que a gente não vê leucócitos, né? A gente olha, não tem aquele monte de leucócito na lâmina, porque, na verdade, tem pouca inflamação, quase nada de inflamação. Como assim, Jader? Quer dizer que então ela é um corrimento que não inflama a vagina? Não, não inflama. É só pensar no nome, né? O nome é vaginose. Vaginose. Se tivesse inflamação, seria vaginite, né? Então, assim, porque it é o sufixo que quer dizer inflamação. E não é vaginite, é uma vaginose. Então, é só lembrar que se é uma vaginose, não tem leucócito, não tem processo inflamatório, mas tem clue cell, é o que eu vejo na lâmina, certo? Então, como é que eu faço o diagnóstico? Olha só, isso que era o que o INEP perguntou, era a segunda pergunta aí da discursiva. Quais são os critérios para a gente fazer o diagnóstico? Basta que a paciente tenha 3 desses 4 critérios. O primeiro é a queixa de um corrimento vaginal homogêneo. O segundo é um pH da vagina acima de 4,5, que significa que a vagina está mais alcalina do que o normal. O normal é abaixo de 4,5. E o terceiro, gente, esse aqui é imprescindível, a presença das clue cells, que a gente pode chamar também de células guia, né? No exame da lâmina a fresco. E o teste de WIF positivo. Não precisa ter todos, basta ela ter 3 desses 4 para você fazer o diagnóstico. E na questão do INEP, eles pediam para você citar 3 dos 4, não precisava citar os 4. Basta você citar 3 que você pontuava aí, pontuação máxima na questão. Beleza? Tá bom, Jader, como é que trata? Com metronidazol, nosso bom e velho metronidazol, né? O metronidazol, então, é um anaerobicida que você pode usar ele ou na forma de comprimido, via oral, né? Ou você pode indicar também na forma tópica. Lembrando que não é creme vaginal, isso aqui é outra coisa que o INEP bota pegadinha também. Não é creme vaginal. Muita gente acha que o metronidazol se prescreve em creme vaginal. Não, é gel ou geleia vaginal. O veículo, né, ele é gel ou geleia vaginal. Então, ou você indica via oral, ou você indica na forma tópica, que é a forma de gel ou geleia. Oi? Para mim tá passando tudo normal aqui. Para mim tá bem normal aqui, tá seguindo normal. Tá. Vê, vê se tá passando aqui. Apareceu o Dr. House aí ou não? Quem sabe a gente faz assim, ó. Assim fica, assim, tá. Então tá, então vamos fazer assim, que aí acho que assim fica, aparece, passa para vocês assim, né? Tá. Então só lembrar que é gel ou geleia, né? Então botei a imagenzinha da geleia ali para você não esquecer mais, né? Não é creme vaginal. Ah, é, aqui esse aqui tinha aparecido? Então, vamos começar aqui, ó. Então, aqui o que eu já tinha falado, né, gente, que é quando você tem aí uma elevação do pH, né, e a proliferação da Gardnerella vaginalis. E o que que acontece? A gente vai ter, então, um corrimento homogêneo, cinza, fétido, né, como vocês estão vendo na imagem ali, né, a paciente vai dizer que tem aquele odor característico de peixe, e o teste de WIF vai ser positivo.
positivo. Aqui que é bem importante vocês verem, ó. Estão vendo que na parte de baixo vocês têm células normais e na parte de cima vocês têm as clue cells, né? Que são aquelas células indicadoras, né? Vocês conseguem ver que ela tem como se fosse um aspecto todo granulado, assim, como se alguém tivesse jogado uma areia na lâmina. Olha a diferença das de baixo, né? Embaixo a gente vê a célula bonita ali. E em cima parece que a célula está toda borrada, como se alguém tivesse jogado uma areia nela. Aí aqui, então, os critérios que eu falei para vocês, né? Tem que ter 3 desses 4 critérios para a gente dizer que é um diagnóstico de vaginose bacteriana. E o tratamento, então, é o metronidazol, ou na forma de via oral, ou na forma de gel ou geleia vaginal. Não tem que tratar o parceiro. Então, não precisa tratar, né, a parceria sexual, porque não é sexualmente transmissível, e lembrar que ele tem uma interação muito forte com o álcool, né, o metronidazol. Então, como tem essa interação medicamentosa, a gente tem que orientar a paciente que não pode, né, usar nada de bebida alcoólica durante o tratamento, certo? Tá, e como é que eu faço? Aí tá o Dr. House, né? Como é que eu faço para orientar a paciente sobre as recorrências, né? Para que ela não tenha recorrências. Essa paciente, então, tem que ter relação sexual com preservativo, né? Se ela tiver prática sexual frequente sem preservativo, ela vai alcalinizar muito a vagina, e aí, então, ela vai ter chance de recorrer, né? A vaginose bacteriana. Tem que explicar para não fazer duchas vaginais, a higiene deve ser sempre só por fora, só externa. E também a gente tem que explicar para a paciente não usar sabonetes íntimos, né? Que é outra coisa que pode predispor aí à ocorrência de vaginose bacteriana. Certo? Gente, e a candidíase? O que é a candidíase? A